O Corinthians venceu mais uma vez o nosso maior freguês. A Sardinhada de novo não conseguiu parar o Colossal de Itaquera e levou um pau. É exatamente isso. E o Yuri Alberto, né? O cara sempre fazendo a lei do ex valer. O cara que gosta de fazer gol contra o Santos. Contra o Santos e contra o Inter, o Yuri Alberto vira simplesmente o Cristiano Ronaldo. Essa é a realidade. E foi, assim, não foi um jogaço de bola, né? Foi um jogo no qual o primeiro tempo o Santos estava até que melhor que o Corinthians, vinha bem encaixadinho, organizado, criou algumas oportunidades que poderiam sim ter dado a vitória para o Santos, né, no primeiro tempo. O Santos poderia ter ido para o intervalo vencendo a partida em 2 lances que o Santos conseguiu quase fazer um gol aí, né? E o Corinthians ali entrou com uma formação um pouco mais defensiva, priorizando mais a marcação, entrou com 3 zagueiros, povoou bem ali o meio de campo e só estava o Yuri Alberto isolado na frente. Isso fez com que o Corinthians realmente tivesse uma marcação um pouco mais forte, tivesse uma proteção defensiva maior, porém a parte de criatividade, a parte de ofensividade não funcionou muito bem no primeiro tempo, justamente por conta disso, né? Só tinha ali basicamente o Coronado para armar jogadas ali e o Yuri Alberto estava sozinho na frente, sem ninguém chegando, sem ninguém encostando nele ali para tentar fazer alguma jogada, para tentar servir a bola para ele poder fazer o que ele faz de melhor, que é meter caixa, meter gol, né? Então no primeiro tempo foi mais para o Santos. O Santos foi melhor, teve oportunidades melhores, mais claras de fazer o gol do que o Corinthians. No segundo tempo as coisas se inverteram, né? Não sei que conversa que teve no intervalo, não sei o que o Dorival falou para eles, né? Não sei se provavelmente o Dorival deve ter dado uma mexida ou outra ali, uma organizada ou outra com os caras. O Corinthians voltou melhor no segundo tempo, né? Voltou marcando um pouco mais, voltou para o segundo tempo ficando mais com a bola. O Corinthians teve mais a posse de bola, criou mais oportunidades, o Santos deu uma recuada e isso chamou o Corinthians para cima, obviamente. O Corinthians jogando em Itaquera, ainda mais com o Santos, que teve um jogador expulso. E olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Bicho burro, mas bicho muito burro. O cara já tinha amarelo, aí caiu na provocação do Martins. O Martins deu uma peitada no cara lá, o cara não gostou, ficaram batendo boca, né? O Klaus chegou ali, queria trocar uma ideia com os dois, mas os dois continuaram batendo boca e aí ele resolveu dar amarelo para cada um. Só que eu acho que até o Klaus esqueceu que o cara do Santos já tinha amarelo. Aí quando ele deu amarelo, ele teve que dar o segundo, ou teve que dar o vermelho. Expulsou o cara, ou seja, o cara foi expulso por conta de reclamação, de ficar batendo boca. Assim, se você é um jogador, tá num jogo importante, onde o seu time tá numa situação crítica, que não pode perder, entendeu? Um empate pro Santos hoje, por mais que fosse ruim, mas pelo menos o Santos ia somar um pontinho, não ia perder. Aí o cara vai lá e é expulso porque ficou batendo boca e caiu na provocação do Martins. Então assim, expulsão de otário, de coisa de gente burro, jogador burro, idiota, né? Não tem outra explicação, não tem outra distintivo, é burro, entendeu? E aí, bom pro Corinthians. Corinthians aí, que o Corinthians cresceu um pouco mais no jogo, o Santos teve que recuar, né? Não conseguia, o Santos não ia se expor, né, para tomar uma goleada. Inclusive chegou a tomar ali o segundo gol, numa roubada de bola do Félix Torres. Ele já ligou ali com o Yuri Alberto na velocidade, disparou e com uma cavadinha, né, conseguiu fazer o segundo gol do Corinthians. Porém, o Félix Torres, quando desarma o carinha do Santos, ele tinha um braço ali nas costas, né? E aí o VAR acabou chamando e anulou o gol, mas mesmo assim o Santos praticamente não fez mais nada no jogo. O Santos foi facilmente controlado, né, depois da expulsão. O Corinthians tomou as rédeas da partida, segurou a bola, marcou muito bem e conseguiu o que era importante, que eram os 3 pontos. Né? O Corinthians agora acho que está na 8ª colocação, né? 7º ou 8º lugar com esse resultado. E o Santos está lá na vice-lanterna, só consegue ser melhor que o Sport, que é o lanterna da competição, que também tomou um pau ontem.
É isso, né? O Santos vai a passos larguíssimos, larguíssimos, para ser bi-rebaixado, né? Essa é a realidade. E fazer o que, né? O Santos é o nosso maior freguês, sempre toma lapada quando cai em Itaquera, e a gente sabe que quando cai em Itaquera já era. E é isso, rapaziada. Coringão foi superior na partida, principalmente no segundo tempo, criou as melhores oportunidades, segurou a bola e conseguiu ser efetivo. Embora, como eu pontuei, eu não gostei muito, embora tenha dado certo, mas eu não gostei muito dessa formação que o Dorival Júnior fez hoje, né? Ele colocou 3 zagueiros, povoou muito o meio campo, deixou o Yuri Alberto isolado lá na frente. Então eu acho que ele não deve repetir essa escalação, repetir essa formação tática toda hora, sabe? Que não é uma formação bacana para o Corinthians jogar, na minha opinião, né? Hoje o Corinthians teve dificuldade no primeiro tempo. O Corinthians teve dificuldade no primeiro tempo para criar jogadas, para conseguir fazer jogadas ofensivas, para chegar, para incomodar o Santos, entendeu? É que o Santos é um time ruim, o Santos é um time limitado, o Santos é um time fraco, né? Levou algumas oportunidades, algum perigo de gol do Corinthians, levou. Inclusive poderia, como eu disse, poderia ter aberto o placar, porém o Hugo também não trabalhou tanto na partida não. O Hugo ficou tranquilo hoje. Foi uma das poucas partidas que o Hugo ficou tranquilo, sem muitas preocupações, entendeu? Por conta disso. O Santos é um time fraco, um time limitado. E vai para a segunda divisão, você não tem dúvida. Com esse time merda que o Santos tem, esquece, meu amigo. Entendeu? E outra, por mais que o Neymar volte contra o CRB no segundo jogo da Copa do Brasil, para mim o Santos vai estar eliminado, viu? Porque o Santos vai decidir o jogo lá. Para mim, o CRB vai passar do Santos. Sinto informar. Só se o Neymar tiver uma noite inspirada, voltar bem, jogando bem e tudo mais, e o Santos conseguir passar. Aí eu acredito que o Santos passe, mas esquece. Se não tiver nessa inspiração toda, pode esquecer. O CRB vai eliminar o Santos da Copa do Brasil, não tenha dúvida. Bom, e o Coringão, 3 pontos importantíssimos. A gente segue aí encostado no pelotão de cima ali, né? A gente tem que ficar... Acho que o objetivo do Corinthians não só brigar pelo título do Brasileiro, que eu acho muito difícil, mas principalmente focar em uma vaga direta para a Copa Libertadores do ano que vem. Então a gente está conseguindo esse objetivo por enquanto, estamos bem perto, né? E como eu falei, acho que a gente está em 8º ou 7º lugar com essa vitória, não depende ali dos outros resultados que tiveram. Mas é isso aí. No geral, a atuação do Corinthians hoje foi nota 8. Tá? No primeiro tempo foi um pouco abaixo, no segundo tempo melhorou e conseguiu fazer o gol, trouxe 3 pontos sobre o nosso freguês fantástico, né? Que provavelmente vai ser rebaixado esse ano. Tomara, se Deus quiser, isso vai acontecer, certo? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do jogo, o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários. Se você também é novo aqui no canal, não perde tempo, já se inscreve aqui, ativa o sininho também para não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui. Fechou? É nóis. E vai Corinthians, porra!